No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, preciosos irmãos. Quinta-feira, 3 de março de 2022, estamos concluindo pela misericórdia e graça de Deus esta série Vencendo os Convites do Pecado. Olha, foi uma série extraordinária, produtiva, frutífera. Vale a pena ouvir mais uma vez e também compartilhar essa série, porque nós sabemos que enquanto estamos neste corpo de carne, seremos tentados. Amados, aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23 diz assim, olha só. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Preciosos irmãos, é dia a dia, viu? A cruz diária de renunciar à sua carne. Enquanto não temos um corpo glorificado, gememos neste tabernáculo. As tentações são as mais diversas. Uns tentados aos vícios, outros tentados à ira, outros tentados à melancolia, à mágoa, outros tentados à soberba, outros tentados à avareza. Amados, o inimigo tenta de todos os lados, atira de todos os lados. E nós temos a graça, passo a passo. Sabemos que Deus não nos faz forte em nós mesmos, porque Ele quer ter comunhão. Se Deus nos fizesse fortes, nós nos voltaríamos para nós mesmos. Então Deus é a nossa força, amados, vez após vez após vez. Como Sansão, ele clamava ao Senhor, e o Senhor o livrava daquela vez. Enquanto ele tinha comunhão com Deus, Deus o livrava sucessivamente. Assim, amados, dia a dia, a cada dia o seu mal, né? Somos entregues à morte para escolhermos a vida. O livre-arbítrio continua e escolhemos o temor do Senhor. O temor do Senhor é quando escolhemos que a palavra, a vontade de Deus vai reinar em nossa vida, não as emoções, sentimentos, sensações, desejos, não o pecado. Amados, a cada vez que dizemos não à tentação, olha, estamos honrando a Deus. Estamos fazendo escolhas para mais perto de Deus. Dizer não à tentação é sofrimento, porque estávamos acostumados, não é? Mas isto é um bem enorme para a nossa alma, é como livrar-se de uma infecção espiritual. Porque todo vício cega, escraviza. E quando nós começamos a vida cristã, aquilo parece que faz parte de nós. Mas com o tempo nós vamos vendo que tudo aquilo que Cristo não faria, não faz parte de nós, do nosso homem interior, nosso novo eu criado em Cristo. É apenas resíduos na nossa alma. É a nossa carne, né, tentando retomar o comando como tinha antes. Era o inimigo através do mundo
tentando através da carne levar a nossa alma para o inferno. Hoje temos a assistência do Espírito e nosso Espírito. Somos um com o Espírito do Senhor, porque a alma do homem agora é o Espírito governando ela, não mais a carne. E o Espírito agora está iluminando essa alma. Portanto, conseguimos ver o pecado como algo desprezível, abominável. Conseguimos ver o pecado como algo que nós não precisamos, embora a nossa carne adore o pecado. Nossa carne é viciada no pecado até o último suspiro. Sabe, amados, nós estamos mortos para o pecado, mas o pecado não está morto para nós. De maneira que ele nos tenta todos os dias, como insistente, voltarei para minha casa. Não desiste. Ele quer retomar a nossa vida e não vai desistir. Mas temos no Espírito recursos transbordantes para fazermos escolhas de acordo com a palavra, pela presença do Espírito. E eu quero incentivar você a escolher renunciar o pecado. Não a ceder, não a esconder. Se Deus diz para mortificar o pecado, a carne, Ele nos dá esse recurso. E eu quero orar com você. Unir a minha fé com a sua. Irmãos, estamos numa guerra que já foi vencida no Calvário. Você não tem que vencer a tentação, só tem que renunciar. Porque o pecado já foi vencido na cruz por você, tá bom? Então não é que você tenha que vencer essa tentação, você tem apenas que renunciar. No momento que você é tentado e diz, Deus, eu decido que não, eu e o Senhor decidimos que não vamos nos entregar a essa tentação. Deus se torna responsável. É lindo isso, irmãos. Olha você tentado. Deus, me cubra com o teu sangue agora, em nome de Jesus. Me revista do teu Espírito. E eu e o Senhor decidimos ficar na palavra. Eu e o Senhor decidimos que não vamos ceder a este pecado. Claro que no início do processo a carne grita e redobra a tentativa de ataque. Mas saiba que nunca haverá tentação superior à graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. 1 Coríntios 10:13 diz que você nunca vai ser tentado acima do que pode suportar, mas Deus dará o escape. E como eu falei, amados, o escape pode vir através de sonhos, que é a poluição noturna, sair naturalmente através do xixi, ou de forma milagrosa Deus faz com que você vença isso, desapareça de dentro da próstata. Agora, Deus sabe como te livrar. Quando você decide, não fique preocupado. Como é que eu vou fazer? Não tem que se preocupar. A fé não precisa da preocupação nem da culpa. O arrependimento saudável não precisa nem da culpa e nem do desespero. A fé é assim, você se apoia em Deus, Ele se torna responsável. Ele jurou e prometeu. Meu Deus, Ele não precisava. Mas Ele chega a Adão caído e faz promessas. Ele voluntariamente se envolveu. Porque quis. Por amor. Quando você ama alguém, você não pode abandonar lá, que morra. Não. Deus nos ama tanto que Ele jurou pela fraqueza do homem. Ele escreveu, né? Não precisava nem jurar. Já está escrito. A palavra dele devia bastar. Mas o homem é fraco, então ele jurou. Ele prometeu e jurou. Então o que nós vemos é que aqueles que têm provado e experimentado dos livramentos de Deus, veem que Deus é real. Amados, quando somos tentados e Deus nos livra daquela vez, nós temos um misto de alegria, contentamento, gratidão, convicção de que Deus está conosco, porque nós não conseguiríamos vencer no passado, nós não conseguimos, né? Se estamos conseguindo agora é porque Deus está nos ajudando. Amar e ajudar alguém a conseguir algo que ele nunca conseguiria sozinho. Então, quando nós vemos este romper em áreas em que estávamos escravizados, isso nos anima. Deus está comigo, Deus está ouvindo minha oração. Deus está conseguindo friar a minha carne. Deus está fluindo através das minhas orações. Isto que
é vitória sobre as tentações, é alimento da fé para você dizer, peraí, mas se Deus está me livrando das tentações, Ele vai me livrar também na saúde, nas finanças, Ele vai livrar pessoas através de mim. Ora, se Deus está me ajudando a vencer o pecado, as pessoas que eu orar também receberão desse rio transbordante, 12 cestos cheios. Então, à medida que você vai vencendo, você vai se tornando uma pessoa ousada. Olha só, Pedro, quando tu te converteres, apacenta as ovelhas. Então, o bebê espiritual, ele é saudável, mas ele ainda não está maduro. Se eu pegar um martelo bem grande de uns 2 quilos, né? E bater no concreto, eu quebro o concreto. Mas se eu der esse martelo de 2 quilos para uma criança de 4 anos, ela nem levanta o martelo. O problema não está com o martelo nem com ela. Ela não tem problema nos braços. Simplesmente ela não amadureceu para ter a condição de utilizar aquele martelo e tirar dele todo o potencial. É uma criança. É perfeita, mas não é madura. Assim, o crente, ele não nasce maduro, ele nasce bebê espiritual. Embora ele nasceu de novo, ele tem que crescer, se alimentar. Né? O que vemos é que os bebês espirituais não têm nem controle do cocô. Então a pessoa entra na igreja, ela não vai virar espiritual de uma hora para outra, mas quando você começa a pregar a palavra, ela começa a compreender que há uma nova vida transportante e que ela pode ter vitória sobre a carne, isto vai ser um processo gradativo que ela vai colocar em prática e vai ver. E ela vai aprendendo por experiência, e conforme ela vai vencendo o pecado, ela vai ganhando gosto. Sabe por quê? Porque o prazer que o pecado dava é muito inferior ao prazer que a pessoa vai sentindo à medida em que ela vai renunciando ao pecado. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Deus vai testificando. O segredo do Senhor é para os amigos íntimos. Ela vai limpando o coração, Deus vai se revelando a ela. Deus consegue, né? Deus tem cada vez mais espaço e liberdade para se revelar a essa pessoa. Então, há uma substituição. Aquele prazer que ela mendigava no pecado e que ela vai abrindo mão, Deus dá 1000 vezes mais quando ela renuncia via Espírito. Então ela começa a ver que ela tem muito mais lucro na renúncia, que a primeiro momento parece, o diabo diz, você vai sofrer, como é que você abre mão disso, isso é tão gostoso, isso é maravilhoso. A pessoa está acostumada, né? Então o diabo pinta assim a santificação como perda, como tragédia, como sofrimento, como algo pesado. É o marketing do diabo. Mas quando a pessoa experimenta a santificação pela graça, e ela começa a ver aquela influência maligna sair, aquele pecado renunciado saindo, e Deus começa a suprir aquele vazio do coração que ela buscava preencher com o pecado, essa pessoa começará a ver quão melhor é a purificação pela graça. É imensurável, é incomparável a alegria que o Senhor dá à medida que vamos purificando o coração. E você pensa, por que eu não parei antes com isso? Porque o diabo faz parecer abrir mão do pecado como perda. Mas na verdade é livramento, é como se livrar de um câncer, de uma infecção. Não é? Eu perdi um câncer, perdi uma infecção. Não, não é uma perca, é um livramento. Aquilo vai sair e Deus vai preencher aquele espaço vazio com glória, com revelação, com intimidade. Né? Não se pode preencher com glória e revelação que está cheio de pecado. Então o homem está entulhado de vícios e pecados, e à medida que ele vai se esvaziando disso, Deus vai enchendo de glória e revelação, que é algo superior. Imagine que você trabalha como auxiliar de pedreiro, ganha R$100 por dia, e você está feliz e agradecido a Deus por aquilo. Mas de repente abre uma oportunidade para você ser supervisor. E ao invés de você ganhar R$100 por dia, você começa a ganhar 150 por dia. Você não vai vacilar? Se o patrão disser, escute, você quer trocar de auxiliar de pedreiro para supervisor?
e ganhar mais, a pessoa ela vai aceitar com as duas mãos. Por quê? Porque é algo melhor. Entende? E ela compara. Já fui auxiliar de pedreiro, agora eu sou supervisor. E como supervisor, o serviço é melhor e mais lucrativo. Assim é a vida do homem que não conhecia Deus. Tudo que ele conhecia era o pecado. Todo o prazer que ele tinha eram migalhas que caíam dos porcos. Entende? O pouco de alegria que ele tinha era no pecado. Então ele se entregava a Satanás e Satanás dava uma gotinha ali de adrenalina. Daqui a pouco ele precisava de novo daquele pecado. Seja o cigarro, a bebida, o sexo fora do casamento, a pornografia, a vaidade, o dinheiro. Aí tem uma lista enorme que cardápio variado de acordo com o cliente, né? Mas aí a pessoa, ela recebia essas migalhas. Mas quando ela começa a negociar com Deus, ou seja, em Cristo nós temos crédito diante de Deus, pelo sangue. E pelo Espírito nós conseguimos nos entregar a Deus. Então Deus tem uma economia divina, que é dar-se a si mesmo no nosso coração, para devolver imagem, semelhança e domínio. E aí vem o reino de Deus, que é paz, amor, justiça, né? A capacidade de amar e produzir este amor em cura, libertação, prosperidade, vitória para as pessoas. Portanto, não tem como explicar para uma pessoa que é escrava do pecado, que está com a sua mente programada desde a queda, cegada por Satanás, de que Deus é melhor que o pecado, porque ele nunca experimentou Deus. Tudo que ele conhece é o prazer do pecado, entendeu? O homem programado, com fortalezas mentais, aprendeu com o inimigo que abrir mão do prazer do pecado é perca. Vocês crentes não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Como é que vocês são felizes sem isso, sem aquilo? Então o inimigo os convenceu, os cegou, de que o que ele tem é melhor. Foi o que ele falou para Eva: olha, o que eu tenho separado de Deus é bem melhor. Então o homem está programado desde que ele ouviu a mentira na mentira. Agora ele tem que reprogramar sua mente, né? Seu HD com a verdade que liberta, para ele entender que o que Deus tem é muito melhor. Porque o marketing do inimigo é consagração é algo chato, pesado. Abrir mão do pecado é escravidão. Não. Escravidão é você ser escravo do pecado e ir para o inferno. Então o inimigo ele faz parecer o amargo doce e o doce amargo. Agora, quando o homem se liberta de Satanás e quando ele começa um relacionamento com Deus, ele vai ver que é exatamente 100% o contrário. Que a vitória sobre o pecado é a oportunidade de um relacionamento crescente com Deus, de glória em glória, de fé em fé, aonde você é restituído no que você foi roubado. Lá em Isaías 42, você é um povo roubado, saqueado. Ninguém se importa. Então o evangelho vem para devolver o homem a imagem, semelhança e domínio, mas o inimigo prende o homem. Não, você não precisa de imagem, semelhança e domínio. Não, você precisa das minhas migalhas, que vêm do pecado. Agora veja, eu estava vendo uma mensagem do Gary Carpenter. Se você fosse o único habitante dessa terra, e você nascesse neste mundo e olhasse para o lado tesouro, diamante, você visse ouro, você visse todas as riquezas, você dizia: Deus me ama. Mas se de uma hora para outra o diabo começasse a gerar bilhões de filhos dele, tudo filho do diabo, tudo amando o pecado, e esses filhos do diabo criassem muros e dissesse: esse ouro é nosso, esse diamante é nosso, você crente, Deus quer que você seja pobre. Começasse a propaganda dele no megafone: crente, Deus quer que você seja pobre. Todas as riquezas são para os ímpios. Vocês crentes não precisam de dinheiro. E aí você começaria a repensar: é mesmo, a riqueza deste mundo é para os ímpios. Deus quer que eu seja pobre. Então o inimigo mudou tudo, pegou todas as riquezas para os filhos dele. É como se o pão dos filhos fosse para os cachorrinhos, e aí dissesse: Deus quer que você mendigue para os filhos, entendeu? Isso é humildade, porque é mais fácil passar o camelo numa agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí você vê o versículo seguinte, diz: assim dizia Jesus daqueles que amavam as suas riquezas, né? Confiavam nas suas riquezas. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, quando o homem está apegado ao dinheiro, ele serve a mamon.
Mas quando ele serve a Deus, o Deus do ouro e da prata, isso é para os filhos. Todo ouro e prata, Deus que dá o dom de riquezas, pertence aos filhos, mas foi roubado pelo diabo. O diabo roubou tudo, e a igreja retomou a salvação, a cura divina, mas a igreja não está sabendo retomar o ouro e a prata, que é de Deus, para os filhos de Deus, para evangelizar as nações, para alcançar todos os planetas, todas as pessoas desse planeta, né? Todas as pessoas, até o último deste planeta, precisam de muitos recursos financeiros. Portanto, o dinheiro que está na mão dos ímpios será transferido para os filhos de Deus. Deus dará invenções, sabedoria. Você pode ver que em Israel existem muitos inventores. Deus deu sabedoria para Bezaleel no deserto trabalhar com ouro. Eu quero dizer para você, amados, que Deus tem planos para você de prosperidade, saúde, santificação, frutificação tremenda, comunhão com Deus. Isso é progressivo. E à medida que você vai compreendendo a palavra vai trabalhando no seu coração, na sua mente, vai te libertando, te destravando, você vai usufruir isso, você vai experimentar isso. E eu quero unir a minha fé com a sua e profetizar que você vai sofrer sim, se com Cristo sofremos, com Cristo reinaremos. Mas você não vai viver para o pecado nunca mais, porque a partir dessa série eu digo que Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais em nome de Jesus.